Vamos falar da bomba do dia, notícia trazida pela Itatiaia, que o Atlético está acertando a sua SAF. Vamos repetir aquilo que nós trouxemos na turma do bate-bola. Nos últimos 4 meses, Atlético e Peter Grive fizeram um longo processo de diligência no Atlético. É uma auditoria profunda onde você avalia todas as questões do clube, quanto deve, quanto não deve, o que é dívida trabalhista, o que é dívida tributária, o que é dívida para fornecedor, para atleta, levanta tudo. Mais ou menos como o Ronaldo fez no Cruzeiro, na época que ele brincou que ele estava tirando os esqueletos da gaveta. Então foram lá tirar os esqueletos da gaveta do Atlético e entender o que é a realidade. Esse processo durou 4 meses e foi feito a 4 mãos. Atlético, representado pelo Bruno Musi, que é o CEO, responsável pela gestão do Atlético. O Peter Grive, que foi representado por um executivo que ele já contratou no Brasil para concluir esse processo e construir esse processo com o Atlético e representar o Peter Grive e os fundos que ele representa no mercado. O BTG Pactual, que é um banco que está fazendo a estruturação financeira do negócio, quanto vale o Atlético, quanto não vale, como é que vai entrar o dinheiro, como é que vai ser a construção financeira do processo. E a Ernst Young, que é uma consultoria, uma empresa que faz esse trabalho de levantar toda a estrutura da empresa para que seja feito esse processo societário. Então foram 4 meses de muito trabalho, começou com uma vinda do Peter Grive aqui, reunião com o Atlético, com as pessoas que comandam o Atlético, depois ele designando uma pessoa para representá-lo, o Atlético também foram trabalhando. Chegou ao final esse processo. Ao final do processo, vem o Peter Grive e diz o seguinte: olha, já entendi, estou satisfeito, a minha proposta de 1.800 bi pela SAF está de pé, agora vamos construir esse negócio. Então o Atlético parte agora, nas 2 próximas semanas, talvez 3, dependendo do processo burocrático, para colocar isso tudo num documento para ser assinado pelo Atlético, pelo Peter Grive e ser remetido para o conselho aprovar ou não. O que esse documento vai discutir? Ponto. O Atlético vale 1.800 bi. Entrando nisso, o clube, todos os seus direitos, o estádio, o CT. Desse 1.800 bi, o Peter Grive fica responsável por colocar 1.400 bi. Os outros 400 são uma parte do dinheiro que o Atlético já deve para os 4Rs e mais 100 milhões que eles colocarão. Eles aportarão mais 100 milhões. Então eles já colocaram 300, colocam mais 100. E aí vai para a discussão do que é o percentual de cada parte e do que é o percentual que fica com o Atlético. Porque qualquer 0,5% para lá, 0,5% para cá é muita grana. Nessas cifras, né? Aí sim. Não, Nath. É verdade. Em cima de 1.800 bi, o cara ficar com mais 1, menos 1, mais meio, menos meio, é muito dinheiro. E uma outra parte importante que é o acordo de acionistas. O que é o acordo de acionistas? É o seguinte: o que eu, como acionista majoritário, tenho de direitos, deveres e condições na discussão? O que o clube, que vai ter uma participação, tem de direito e o que os acionistas minoritários terão de direito? Como é que vai funcionar essa gestão do clube? O Peter Grive toca o clube sozinho por ser majoritário? Não, ele não toca sozinho. Para tomar decisões precisa do Atlético, para tomar decisões precisa dos 4Rs. Os 4Rs têm uma participação menor em termos de ações, mas qual que é o dever e quais são os direitos deles? O Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, a sociedade esportiva, com os seus conselheiros, com os seus sócios, tem um percentual que é maior do que o dos 4Rs, mas é menor do que o do Peter Grive e dos seus fundos representados. O que é o direito do Atlético? Como é que vai funcionar essa gestão? Isso tudo entra no acordo de acionistas e o nome explica muito bem, é um acordo. Eu disse isso na turma do bate-bola, Nath, que dentro de um acordo de acionistas, às vezes eu e você temos uma empresa juntos. Você tem mais ações que eu, mas eu posso ter direitos iguais desde que isso seja pactuado no acordo de acionistas. E por tudo que eu apurei, HG, entendo que o acordo de acionistas tende a levar para isso, para que as decisões, mesmo o Peter Grive tendo a maioria acionária,
para que as decisões sejam pactuadas e coletivas. Por quê? Porque tem a presença dos 4 R's com um percentual importante, tem a presença do Atlético com um percentual importante, e porque isso é uma parte muito importante que eu completo aqui, trazendo mais um dado, inclusive, em relação à turma do bate-bola. Porque por tudo que apurei, o Peter Grive não pretende ser um gestor de futebol do Atlético. Ele é um investidor de futebol. Então é um modelo diferente do modelo, por exemplo, do Ronaldo Cruzeiro. O Ronaldo é um investidor que faz a gestão direta. Ele está ali todo dia tocando com a turma dele, com o Paulo André, com o Gabriel, que é o CEO. Ele toca o futebol, ele faz a gestão do futebol. O modelo do Atlético tende a ser um pouco diferente. Claro que o Peter Grive, como acionista majoritário, terá suas pessoas no dia a dia. Mas é muito mais... pensando o futebol e tomando decisões... É muito mais uma ação financeira de busca de resultado em cima do valor aplicado do que de uma gestão propriamente dita de tocar o dia a dia ali do futebol, tocar técnico, vestiário, direção de futebol. Isso deve ficar, claro, sob a supervisão de um acionista majoritário, mas deve ficar debaixo da batuta do Atlético e dos 4 R's. Então quando você diz, aí os 4 R's continuam com força absoluta muito, ali dentro. Muito grande. E o Ricardo Guimarães, como presidente do conselho, também terá uma voz ativa ali dentro. Eles serão sócios, né? Serão donos também do negócio. Porque ele faz parte dos 4 R's, mas ele é presidente do conselho. E aí isso é muito normal, isso é muito comum em grandes empresas. Às vezes você tem um acionista que delega a gestão daquela empresa por um funcionamento executivo e vai cobrando ali metas e resultados, como dizem no mercado, os KPIs, né? As metas a serem atingidas. Quais são as metas do Atlético para os próximos 10 anos? Em 10 anos, o Atlético tem que gerar tantos milhões de caixa, tem que distribuir tantos milhões para os seus acionistas, tem que, desportivamente, buscar ganhar tantos títulos, tem que terminar no Campeonato Brasileiro tantos anos entre os 10, tantos anos entre os 5, tantos anos entre os 3, tantos anos campeão. Libertadores, a meta é participar tantas vezes na próxima década. Copa do Brasil, a meta é ganhar tantas vezes. Você estipula metas e vai cobrando metas, tanto as desportivas quanto as financeiras. E aí vai tocando aquele negócio junto, mas com a execução que nem sempre é do acionista majoritário. Nem sempre, e isso é muito comum em grandes negócios, não só no específico negócio citado do futebol. Então, por tudo que apurei, o Peter Grive entra com o dinheiro, entra com metas, com resultados, com exigências de gestão, mas com uma responsabilidade muito grande de gestão dos 4 R's, com o Atlético também, e até por isso houve o pedido dele para que os atuais gestores continuassem botando dinheiro, porque estão botando 400 milhões. É mais ou menos o seguinte: você já ouviu a história do café da manhã do porco com a galinha? Não, que você vai contar para nós agora. Você conhece, Nath? Não, não conheço. A galinha e o porco foram tomar um café da manhã juntos. Sim. Galinha, você entra com o quê? Com o ovo. Porco, você entra com o quê? Com o bacon. Então, meu amigo, o bacon o cara tá tirando da carne dele. Então foi isso que fizeram os investidores internacionais com os nacionais. Você tá me chamando para um café da manhã? Então você quer o café da manhã, seja porco, não seja galinha. Entre com o bacon, corte na carne e não entre com o ovo como a galinha. Porque o ovo, você não perde um pedaço, né? O bacon você perde um pedaço. Então entra com o seu pedaço, entra com o seu dinheiro, porque se você acredita e está botando o seu dinheiro lá, é um indício muito positivo para mim, para que eu bote o meu dinheiro também. Se você for irresponsável na gestão, você perde dinheiro. Se você for responsável na gestão, eu ganho e os meus investidores ganham. Porque não é o Peter Grive tirando 1.400 bi e botando no bolso. O Peter Grive é um estruturador de negócios. É alguém que vai ao mercado, capta dinheiro, que pode ser de fundo de pensão, pode ser de grandes fundos ou companhias ou grupos investidores internacionais,
Ele vai no mercado, busca esse dinheiro, bota no negócio com a promessa de um determinado retorno. É porque a dúvida, depois que a gente postou o link, inclusive no Twitter, João, há muitas dúvidas de torcedores exatamente perguntando, mas quem é Peter Grieve? Quem é ele? De onde surgiu? Se alimenta do quê? Como ele procria, sabe? Tem uma matéria muito detalhada no itatiaia.com.br sobre quem é Peter Grieve. Então, quem quiser todos os detalhes, está lá no itatiaia.com.br. Mas, em síntese, é alguém que vem do setor de banking, né, do mercado financeiro, de bancos internacionais, com uma longa carreira nessa área e que se especializou em estruturar negócios. Então, o que ele faz? Ele vai no mercado e vai lá o seguinte, quanto custa o negócio Atlético? 1.400 bi. Qual a estimativa que eu tenho de receita com esse negócio pelos próximos anos? X milhões. Então, vamos citar exemplos locais aqui, né? O fundo da Caixa Econômica, o fundo da Petrobras, o fundo dos Correios, o fundo BTG Pactual, o fundo Banco do Brasil, públicos ou privados de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Vai lá no Fundo Soberano da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma boa oportunidade de negócio no Brasil, o negócio vai ficar de pé dessa maneira, o investimento é esse, o retorno é esse, estou acreditando e estou chancelando. Vamos entrar, vamos fazer esse negócio? Busca dinheiro no mundo e bota negócios de pé. Então, na verdade, é um aporte de capital que não vem só de uma pessoa física. Ele pode até ter aporte dele, investimento dele, ter participação de dinheiro próprio nisso. Mas, por tudo que busquei, me informei, ele busca dinheiro no mercado e vem para fazer o negócio, para botar o negócio de pé, obviamente, com uma busca de retorno para esse dinheiro. Se o cara está botando 1.400 bi, ele espera que isso se remunere em X milhões de reais por ano para ele distribuir lucro para os seus acionistas. João, em quanto tempo esse dinheiro vai entrar? E mais cedo eu te perguntei, acho que vale a pena refazer a pergunta. Isso é uma das partes discutidas neste momento junto do acordo de acionistas. Entendi. De que forma esse dinheiro é colocado, em quanto tempo esse dinheiro é colocado. Porque a minha pergunta vai ao encontro da informação que você deu de que o Atlético não pretende fazer uma recuperação judicial, mas pagar todas as dívidas, não sei se posso falar à vista, mas a curto prazo. Uma das prioridades... Os valores a curto prazo, quando a dívida é paga a curto prazo, esses valores, eles têm algum desconto? Uma das prioridades é pagar o mais breve possível a dívida, por um motivo simples. Quando você paga a dívida, você fica livre dos juros. Então, ficando livre dos juros, você tem uma saúde financeira melhor. Então, uma das prioridades certamente é esse pagamento de dívida. O Atlético tem dívida tributária, dívida trabalhista, dívida com bancos. O Atlético hoje tem uma dívida com bancos muito pesada. Essa dívida com bancos chegaria próxima a 600 milhões de reais, que é lastreada pelos 4 R's. E aí são dois valores diferentes. Tem 300 milhões que eles já colocaram do bolso deles, e esses 300 milhões vão virar participação acionária no Atlético, somada com mais 100 milhões, exatamente. Somada com mais 100 milhões que eles vão aportar, vão botar mais dinheiro. E tem 600 milhões que são dívidas que vêm desde que o Atlético é Atlético, né? Junta todas as dívidas avalizadas por 2 CPFs, né? Exatamente. E é bom destacar isso, o Ricardo Guimarães disse isso hoje, não são dívidas feitas por eles. São dívidas feitas por muita gente que hoje recebe aplauso de gente mal informada. E alguns tendenciosos, e alguns por amizade, e alguns por dívidas do passado, e alguns por todos os mais diversos motivos. Dívida feita por muita gente e que é lastreada. Eles foram lá no banco e falaram o seguinte: empresta o dinheiro para o Atlético pagar essa dívida do Casares, essa dívida de não sei quem, essa dívida de não sei quem lá, essa dívida Transferban, para o Atlético não se arrebentar todo. Não, mas o Atlético não tem lastro, o Atlético não tem crédito para pegar esse dinheiro no banco. Então tá bom, empresta para o Atlético, se o Atlético não pagar, nós pagamos. Foi isso que foi feito. Na prática, o que foi feito foi isso. O Ricardo Guimarães e o Rubens Menin foram ao banco e disseram o seguinte: o Atlético precisa de dinheiro para não perder ponto do Transferban que vem lá de 2014, 15, 13, 16, dos anos para trás.
Pô, mas o Atlético, gente, aqui a ficha do Atlético tá boa, não. Não tem saúde financeira para emprestar aqui 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Não, mas empresta, porque se o Atlético não pagar, o avalista somos nós pagamos na pessoa física. Então foi isso que foi feito nos últimos anos no Atlético. O que você tem de informação, João? Eu estou invertendo aqui os papéis, eu estou entrevistando o João. É porque é o seguinte, nós precisamos trazer, inclusive, as perguntas mais ácidas, né? Os 4Rs sangraram o Atlético para conseguirem vantagem no negócio da SAF. O que você tem a dizer para quem diz isso? Olha, eu não falo em nome deles, né? Estou aqui trazendo as informações que eu tenho como repórter. Eu acho que para falar em nome deles tem que ser eles mesmos, que inclusive são muito mais capacitados do que eu. Agora, o que eu apurei e acompanho como repórter esses anos todos é o seguinte: todo mundo sabe que a situação financeira do Atlético é caótica há muitas décadas. Nem há muitos anos, há muitas décadas. A Nath Fiuza não era nascida e a gente já via notícia de salário atrasado, de taça do brasileiro penhorada, de sede de Lutz penhorada. O Ziza anunciava, né, a crise que estava por vir. Desde sempre. Né, o Sérgio Sete Câmara entrou no Atlético, me lembro de uma entrevista corajosíssima que ele deu, dizendo o seguinte: o Atlético está quebrado, minha gestão vai ser de austeridade, posso não ganhar nada, mas não vou deixar o clube se afundar mais. E foi corajoso pra cacete. É um dos caras que merecem reconhecimento no Atlético, porque não ganhou nada, tomou porrada de todo lado, mas talvez se ele não tivesse feito o que ele fez, a situação teria sido igual a que Wagner e Itaí deixaram o Cruzeiro. Os caras pegam o Atlético nessa situação, o HG, e falam o seguinte: nós temos que tentar recuperar. Foram trocando dívidas que era de clube, de transferban, de FIFA, por dívida bancária, lastreando isso, porque o Atlético não tinha lastro, não tinha credibilidade no mercado, esse é o termo, essa é a verdade. Você emprestaria dinheiro pro Atlético? Mas nunca. Você emprestaria, Nath? Eu não tenho, complicado, né? Eu também não, e os bancos também não. Essa é a verdade. Então, eles usaram da credibilidade do dinheiro que eles têm para poder lastrear e transformar a dívida do Atlético em dívida bancária, para o Atlético não perder ponto, como o Cruzeiro, por exemplo, perdeu naquele transferban. O Atlético esteve a 24 horas de perder algumas vezes. E não perdeu porque fizeram essa operação. E mais, eu acho que essa tese não fecha por um motivo simples. Se eu tenho 300 milhões de reais no Atlético, já tendo perdido mais 300, porque quando você coloca juros, quando você coloca terreno do estádio do Atlético, quando você coloca name right do estádio, já tem mais 300. Eles já doaram 300 para o Atlético, eles têm 300 emprestados sem juros no Atlético. Se eu sou dono de 300 milhões, tudo que eu quero é meu dinheiro de volta no bolso e vou para arquibancada torcer, cumprir meu papel, ajudei a ter um estádio, ajudei a ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, vou para casa torcer. E são meus os 300 milhões, HG? Tudo que eu quero é botar o meu dinheiro de volta no bolso, já dei 300, está muito bem dado, vou para casa torcer. O problema é que quem está comprando falou o seguinte: não, se você quer seu dinheiro de volta, eu não entro no negócio, eu não vou tocar isso. Então, se você acredita no negócio que você está me oferecendo, fica no negócio comigo. E coloca mais 100. E coloca mais dinheiro. E foi isso que aconteceu. A história que eu sei, o que eu apurei, é isso. Acho que fica esmiuçado, né? Fica muito bem explicado. Até dizia isso para você antes de entrar no ar. A informação, até quem não consegue absorver com tanta facilidade, acaba entendendo muito bem tudo que está sendo dito. E eu estava agora gravando Bem Bolado com HG, João. Daqui a pouco estará, ou amanhã estará no nosso YouTube, e dizendo o seguinte: daqui a pouco o Atlético recebe, e você já trouxe a informação de que como esse dinheiro vai entrar será discutido nas próximas semanas. Esse dinheiro entra, as dívidas são pagas e tudo que o Atlético fatura, cota de televisão, todos os produtos, enfim, tudo que o Atlético tem de receita, ele recebe e não tem mais a dívida, né, João? Não tem mais 100, 200 por ano de juros que o Atlético vem pagando. Sangra bastante o Atlético. Imagina só, você perguntar quem faz futebol, você tem 200 milhões aqui que pagaria de juros entrando no futebol com estádio próprio. E outra coisa, pelos números estudados da pessoa com quem apurei, nesta operação fica ainda uma boa grana para o Atlético. Uma boa grana para estruturar futebol. Tem ideia de quanto?
Mais ou menos? Eu não tenho precisão, mas por tudo que eu busquei, apurei no mercado, seria coisa na casa de 400 milhões superavitária a operação. Seria perto de 400 milhões de reais de superavitária para reestruturar o Atlético do futuro, com mais a possibilidade que aí é para Atlético, para Cruzeiro, para Flamengo, Corinthians, Fluminense, Botafogo, todos os times, de que se for criada a liga, tem mais uma pancada de 200 milhões. Para Atlético e Cruzeiro, perto de 200 milhões. Exatamente.